Jerusalém vai ter, ela também vai ser uma igreja única. Algo que a gente não vai conseguir observar pela frente vai ser a cúpula que a igreja vai ter. A gente consegue observar de lado e até o vídeo mostrou isso. Por que a gente não consegue observar pela frente? Por conta de uma reforma que aconteceu na igreja em 1848, e essa reforma introduziu essas duas torres sineiras. As torres, elas são características portuguesas. Então, por que inseriram as torres depois do projeto do Land? Essa igreja, acabou de falar das torres, deixa eu falar eu deveria ter iniciado, né? Que essa igreja, ela foi projetada, desenhada, o Land participou da construção dela, até ajudando financeiramente, porque ele era devoto de Santana. Santana era mas aí faz parte das pessoas. Santana era avó de Jesus e era mãe de Maria. E Lange era muito devoto de Santana. E o que ele vai fazer? Ele vai ver a necessidade de construir um templo que fosse homenageado, que fosse homenagear a sua santa predileta. E construíram a igreja de Santana. Ela levou mais ou menos 20 anos para ser construída. Iniciou em 1760 e levou 20 anos para ser construída por conta das dificuldades financeiras que existiu para construir a igreja. Não foi o Estado que pediu, não foi o clero que pediu, foi Lange que tomou a iniciativa de construir. Então, várias pessoas vão se reunir para ajudar ele na construção da igreja. E o que vai acontecer em 1848? Vai ser a reforma que vai descaracterizar alguns traços dela. Ela era toda na característica italiana. Mas aí, com a inserção das torres, ela vai ganhar essa característica portuguesa. E quem é que vai pedir para inserir as torres? É a própria população. Vai ver os traços italianos e vai falar, poxa, a gente quer características portuguesas. A gente quer características do nosso colonizador, né? Pediram isso e inseriram as duas torres sineiras na igreja. A igreja, ela foi importante, ela serviu de abrigo para a Irmandade do Sacramento, e ela vai servir também de outras funções. Durante o período imperial, ela vai servir como posse dos presidentes da província. Ela vai ser uma igreja que é tombada hoje. E existe um grande embate no fato de se o Lange está enterrado na igreja de Santana ou não. Alguns acreditam que ele está enterrado aqui em Santana e outros acreditam que ele está enterrado no seu engenho, no engenho do Murucutu. Lange também, ele morou nessa rua. Não se sabe exatamente qual casa ele morou, mas ele morou aqui. E aí, por que construiu uma igreja aqui? Ele quis construir Santana aqui. Não só porque era na rua em que ele morou, mas também porque era onde tinha a parte mais alta da cidade. A gente não tinha mercado do ver-o-peso, então a igreja aqui, quem vinha de barco pela Bahia, conseguia observar ela de longe, mesmo sem as torres. Então ele era uma igreja feita para ser vista, para mostrar a grandiosidade, para mostrar fui eu que construí a minha santa favorita e eu quis homenagear ela. Bom, ela também tem as outras características arquitetônicas que a gente observa em outras construções do Land, o frontão triangular, as pilastras, as colunas, essa volumetria que a fachada vai ter. E dentro dela vai ter muito mais características ricas. O retábulo com pinturas, mostrando a característica italiana. E, enfim, ela é uma igreja tombada e passou por um processo recente de reforma. E ela se encontra nesse estado que está valorizado, que está bonita, é uma igreja que vale a pena visitar e vale a pena conhecer. Bom, assim, fechando, ela e a igreja de São João são as obras-primas do Land, né, que ele construiu, iniciou e terminou e participou da construção. Bom, gente, alguém quer fazer algum comentário, falar algo a respeito? Vocês acharam do roteiro? Já tinham visto antes? Bom, gente, rapidinho. A gente vai ter agora uma contribuição maravilhosa da Jane, que é poeta, escritora e faz alguns textos sobre a memória da cidade e vai falar um pouco pra gente um dos seus textos. Obrigada. Falar de Land, falar do passado, é falar de mim, é falar de você, é falar dos índios, é falar do caboclo também. Viver em Belém do Pará é ter uma história a contar. Uma história de paraenses, uma história de caboclos, de índios, de portugueses. Uma
história de italiano que tanto amou a terra e que deixou suas relíquias e heranças para todos nós. É viver o passado, como diz Benjamin, um grande filósofo, construindo o presente com fragmentos, não de uma forma linear, mas contado no tempo da história. Viver em Belém do Pará é sentir o lixo da rua assim, é ver as calçadas desorganizadas e desordenadas, é sentir o drama de uma população que gostaria que fosse bem melhor, mas lamentavelmente essa população não tem a consciência crítica e política do amor à terra, do patriotismo. Independentes de bandeiras verdes, amarelas, vermelhas, pretas ou azuis, é termos a consciência de que somos brasileiros e que devemos valorizar o mundo em que vivemos. Não só Belém, mas o planeta Terra. Construir e reconstruir uma nação digna de qualquer ser humano habitar. Construir, reconstruir um povo e uma civilização que possamos sair desse planeta e poder dizer a nós mesmos: eu fui paraense, eu fui belemense, eu fui um ser humano digno de morar no planeta Terra. Obrigada. Muito obrigada mesmo. É muito rico quando a gente consegue comungar com outras áreas artísticas, falando dentro do roteiro geoturístico. E especialmente hoje que a gente está fazendo parte do projeto Circular, que é um projeto, como eu falei lá no começo, pensado pelos artistas da cidade. E aí eu vou ler um texto do poeta da terra, Paz Loureiro, que ele fez sobre a Capela de São João Batista, e eu esqueci de falar lá na Capela de São João Batista. Acabei me distraindo com a missa. É um texto, um poema bem pequenininho, em que ele coloca os traços do Lande presentes na história da igreja e vai ser presente na história da cidade. O nome do poema é Capela de São João Batista. Pequena Ave Maria, pousada na praça, campanário de salmos e cenários, onde o sino bate, lande, lande, lande. E isso é muito lindo, porque a gente consegue ver a presença dessas edificações que a gente percorreu hoje no roteiro geoturístico, marcada na poesia da cidade, na fala, nos discursos, nas nossas formas de agir e de usar esses espaços públicos, usar esses espaços que foram pensados outrora de uma maneira e hoje a gente pode dar novos significados, ressignificar esses espaços para as nossas futuras gerações. E isso é patrimônio cultural, isso é patrimônio material e imaterial. Isso vai estar presente dentro das nossas falas do roteiro geoturístico. Importante para Belém e só foi possível por conta da nossa parceria com o Fórum Lande, de pesquisas lá na biblioteca, de entrevistas com o professor Flávio Nassar, com a professora Biá, e o professor Flávio Nassar é um dos colaboradores do nosso roteiro, está sempre ajudando com referências e tudo mais. Você falou alguma coisa? Primeiro, pedir desculpa, perdão, tudo. Segundo, não querem ir para sombra, é 5 minutos. Quem marca aqui para mim é 5 minutos, porque eu cheguei atrasado e... Sim, eu queria saber o seguinte, tem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida especial assim que gostariam de saber sobre o Lande, que não tenha sido, aí eu me proponho a responder. Não, sua turminha foi excelente. Excelente. Então, de Tá parabéns. bom, então já não tenho muito mais a dizer. Eu só ia dizer assim, qual é a grande diferença do Lande, o que coloca Belém num circuito assim único da arquitetura brasileira? Por quê? Porque o Lande, diferente da grande maioria dos artistas que atuavam aqui e no Brasil de um modo geral, ele tinha uma formação artística
diferente, profunda formação artística. Ele tinha estudado na escola, na Academia Clementina, que era uma academia papal, né? O Papa que tomava conta, que era o curador, digamos assim, dessa academia, a Academia Clementina de Bolonha. Então, a formação dele é a formação, assim, do máximo da capacidade técnica, artística que era disponível na época. E diferente dos outros artistas que tiveram no Brasil. Alguns tinham, evidentemente, mas não nesse nível de profundidade. E não com a aplicação dele. Ele era considerado na Academia Clementina o melhor aluno do seu tempo. Ele, quando acabou a academia, imediatamente foi convidado a ser professor da academia. Então é por isso que ele vai fazer uma arquitetura de alta qualidade, diferente do que vinha sendo feito no Brasil, no Barroco. Se vocês quiserem fazer uma comparação, comparem, por exemplo, a Catedral de Belém, que a fachada é do Lande, com a fachada da Igreja de Santo Alexandre, que é uma igreja barroca. Eu não sei se vocês entraram na igreja de Santana, não, do Carmo. Se vocês, mas é didático, absolutamente didático. Quem quer ver a diferença entre o Lande e a arquitetura que se fazia no Brasil, entra no Carmo, se coloca no meio do transepto. Vocês sabem o que é transepto? É onde é o meio ali onde a cruz se cruza. Aí vocês olham para frente e veem o altar, que é um altar barroco, né? E vocês olham para um lado, olham para o outro, nos altares laterais, são altares do Lande, ou seja, são altares que vão ter essas características, digamos, que pode ser para mais fácil de exemplificar, que seria dessa arquitetura neoclássica, digamos assim. Não é exatamente neoclássico, mas para efeito didático a gente poderia assim se referir. Então é esse tipo de arquitetura que vocês vão ver que é uma arquitetura que está se libertando, sobretudo nas fachadas, na parte exterior, está se libertando daquele excesso decorativo do barroco, certo? Então vocês vão ver, olha aqui essa igreja. Os elementos são os elementos clássicos, coluna, arco, volutas e assim por diante. Por exemplo, aqui nós temos colunas dóricas, né? A coluna dórica, são dóricas. Então nós temos colunas dóricas sem muito outros floreados. Vocês podem olhar que é assim, é quase com os mesmos princípios da arquitetura moderna, contemporânea, né? que não é cheia de elementos excessivos. Então ela usa lá, são duas cores, possivelmente eles trabalhavam com essas cores mesmo. Esse amarelo era fruto da terra, né? Vocês conhecem aquele elemento que chama barro, que se mistura no cimento? Tem areia, tem o cimento e o barro. Então, possivelmente era aquilo baseado, a base era esse branco e misturavam aquele, não é como o padre Bettendorf fala, são as cores da terra, né? E aí, além disso, o Lande descobriu e trabalhou com uma série de outros elementos de plantas, de cascas de árvores, de folhas, para utilizar na sua arte. Então, digamos assim, é essa a grande diferença do Lande para um outro grande artista da sua época, por exemplo, Aleijadinho, é um pouco antes, mas é ali no contexto do século XVIII. Tá? Então, é isso que faz essa arquitetura de Belém ser uma arquitetura que, digamos, fora do padrão do Nordeste, do Sudeste, que eram as regiões mais importantes, né? Então, pronto, era isso que eu tinha a dizer para vocês.
Muito obrigada, professor Flávio. A participação sempre muito importante, muito rica nesses detalhes que muitas das vezes a gente não se atenta, né? E o professor Flávio sempre contribuindo com o roteiro, uma parceria indispensável, né, com o Farolândia. Tem a biblioteca, né, funcionando no Farolândia. E aí quem quiser pode ir consultar, fazer consulta. Pode, a biblioteca nossa, nós temos, não é exatamente do Farolândia. O Farolândia abriga essa biblioteca, que é um outro projeto que começou dentro do Farolândia, que se chama Biblioteca Memorial do Livro Moronguetá. Moronguetá quer dizer palavras bonitas de se ver. Aí o Vicente Salles, que era um grande pesquisador e foi um grande incentivador desse projeto, nos sugeriu esse livro, né, esse nome. Por quê? Porque livros, para quem gosta de ler, tem palavras bonitas de se ver, de se ler, de se ouvir. Então, uma série de coleções importantes de professores, como a professora Maria Anunciada Chaves, professor Clóvis Moraes Rego, professor Machado Coelho, professora Célia Bassalo, professor Francisco de Paula Mendes, mais Clóvis Moraes Rego, Roberto Santos. Essas pessoas doaram os seus acervos para irem fazer parte desse Memorial do Livro. O Memorial do Livro vai ficar ali na ladeira do castelo, no antigo Colégio dos Jesuítas, que não é a primeira rua de Belém. Eu resolvi fazer uma campanha, porque a maioria das pessoas acha que a ladeira do castelo é a maior parte da primeira rua de Belém. Isso é fruto de uma informação maluca que se disseminou. A primeira rua de Belém é a Rua do Norte, é aquela que vai do Forte do Castelo até a Igreja do Carmo, onde está lá o Fórum Land. Vocês saíram do Carmo, né? Sim, então nós estamos provisoriamente com essa biblioteca lá. Infelizmente a gente está sofrendo um boicote da administração superior da universidade, que tirou a nossa biblioteca e tirou a nossa estagiária. Então, a gente atende a pesquisadores que façam agendem. Então, se vocês querem marcar uma hora para pesquisar, vocês fazem um e-mail para bibliófila, que é a nossa bibliotecária, bibliófila@gmail.com, e dizem o que é que vocês querem pesquisar. Ela vai marcar o dia, porque ela já vai fazer uma pesquisa preliminar e as pessoas podem ir lá no dia marcado, né? Nós temos muito prazer em receber as pessoas. A gente quer que essa biblioteca seja, de fato, dentro do sentido de uma biblioteca pública, que possa ser de todos. Verdade, muito obrigada e a participação de todos que resistiram. E a gente vai finalizar o roteiro, né? Só lembrando que vocês vão receber um e-mail para vocês avaliarem o roteiro, darem contribuições, dizer o que tem que ser melhorado, não darem a opinião de vocês, que vai ser muito importante pra gente. Obrigada. Tá? Muito obrigada. Parabéns.